realidade, eu acho que não fui eu que escolhi a farmácia, foi a farmácia que me escolheu. No final da década de 60, eu fazia o curso ginasial, né, que na época era essa formatação, e a lógica era continuar fazendo, eu estudava na escola normal, aqui de Juiz de Fora, e a lógica era a gente fazer o normal. Só que eu não queria fazer, né? Eu nasci em Juiz de Fora, na realidade eu nasci aqui nessa área da universidade, no bairro aqui do lado, que era o bairro de São Pedro. Antes da universidade, eu na época de criança, aqui eu pastoreava o gado do meu pai, que ficava solto por esses espaços. Então eu fui fazer o científico, no final do ano, né, inscrevi para fazer o vestibular, fiz o vestibular de farmácia e passei então para cursar a farmácia aqui na universidade, no início de 1973. A minha vida universitária foi muito diferente. Em primeiro lugar, eu cursei a universidade, né, de 73 a 77. Então, na época do auge da ditadura militar, e logo quando eu comecei o primeiro período da universidade, no segundo período eu comecei a trabalhar. Eu era secretária da Junta de Serviço Militar, trabalhava com um capitão do Exército, como secretária, trabalhando com ele, ajudando, né, na parte de alistamento militar. E o meu trabalho era um período de manhã, durante o tempo todo. E a universidade funcionava, eu teria disciplinas de manhã e disciplinas à tarde. Então, o capitão explicando para ele, ele conseguiu que um período eu cursasse trabalhasse de manhã e fizesse o curso à tarde. No outro, invertia. Então, eu fiz as disciplinas da maior alteração possível. Eu fazia disciplina com outras turmas e caminhava. E era muito difícil que aqui dentro do campus, aí a minha turma foi a primeira turma aqui da Faculdade de Farmácia. Ela veio para cá e era conhecida como o Planeta dos Macacos, porque só tinha aqui, não tinha nada calçado, era tudo de terra, muita poeira. E a gente tinha que caminhar. Eu tinha aula nos institutos, lá no ICB, que é ali do outro lado, e no ICE. E às vezes eu tinha prova aqui e a minha turma, estava tendo prova lá no ICE. Eu pedia ao pessoal para não sair da turma enquanto eu não chegasse para fazer a prova. Eu fazia a prova aqui, saía correndo, ia lá para o outro lado e trabalhava. Então eu fiz assim muito malabarismo para conseguir chegar, né, nessa lógica, né? Então consegui, tinha um contato muito bom com a turma, trabalhava, corria, mas deu certo e eu terminei o curso desse sentido. Quando a minha turma formou em farmácia, essa professora me convidou, porque a gente já era formado em farmácia, estava fazendo habilitação em análises clínicas. Ela me convidou para dar aula num colégio técnico, na verdade no curso técnico do Colégio Granbury. Então, ainda trabalhando à noite, eu dava essas aulas no curso, dei aula lá durante 3 anos. A disciplina era um curso de patologia clínica, técnico em patologia clínica. E eu dava aula, né, prática, de todas as práticas de laboratório na patologia clínica. No dia seguinte da minha formatura, né, formei em 77, em julho de 77, no outro dia eu já comecei, né, a fazer as férias de uma menina uma colega minha que trabalhava num laboratório de uma clínica de criança em Juiz de Fora. Aí logo na sequência eu fui convidada a trabalhar no laboratório lá do Hospital Universitário como farmacêutica do laboratório, trabalhando no setor de bioquímica clínica. Durante esse período, logo na hora que eu estava formando, eu tinha a minha professora de tecnologia farmacêutica, onde eu fiz a monitoria. Ela há muito tempo queria abrir uma farmácia de manipulação, então ela me convidou para ser sócia dela. Então, durante esse ano, logo que eu formei, até, né, início de 78, também nós trabalhamos estruturando a farmácia de manipulação
Início de 78, nós abrimos uma farmácia de manipulação e eu era sócia, trabalhava farmacêutica, inclusive da farmácia, e fiquei na farmácia de manipulação durante 15 anos, até o início da década de 90. Nesse meio tempo, né, que eu estava trabalhando como funcionária do hospital, teve um concurso para professor da disciplina de bioquímica clínica. Foi uma época muito difícil da minha vida, porque o professor de bioquímica clínica, ele era uma sumidade, foi meu professor e era assim, todos nós os respeitávamos muito e ele era um professor brilhante. O concurso era para a disciplina de bioquímica clínica e eu achava que eu não tinha a mínima capacidade, nem queria fazer o concurso. Mas o próprio professor, os professores lá do laboratório, eu já trabalhava lá, a minha irmã também, todo mundo insistindo, eu fiz o concurso e felizmente, por conta também do Maurílio Baldi, que era esse professor, a gente trabalhava muito com controle de qualidade, que era uma coisa que ainda não tinha nos laboratórios. A gente montava, eu trabalhava com ele, né, ainda, logo ele morreu em abril de 78 e logo na sequência teve o concurso. Então eu fui aprovada e assumi, então saí do laboratório como farmacêutica e comecei como professora. A universidade estava totalmente parada em termos de concurso, né, durante toda a década de 80, desde 78. Então eu fiz o concurso e entrei como professor colaborador. Seria como substituto hoje, né? Você não tinha carreira, você não estava, era um professor, apesar de você ter feito o concurso público, ainda assim você não entrava na carreira universitária. Então eu trabalhava, desse período eu trabalhava na farmácia um período, trabalhava no laboratório como professora, porque todas as atividades aconteciam lá no laboratório, né? Então eu era professora do departamento de patologia da Faculdade de Medicina e trabalhava no hospital universitário, as aulas teóricas, as práticas, todas a gente desenvolvia lá. Até a década de 90 foi essa atividade. Neste período, logo, eu ainda era professora do Granbury, né, à noite. No Granbury, eles criaram um curso de especialização pela Universidade Metodista de Piracicaba para fazer capacitação. Então, eu fiz o curso de especialização e, na sequência, eu iria terminar o mestrado em educação lá em Piracicaba. Só que quando estava apta, fui lá, apresentei o projeto, meu projeto foi aprovado. Um grupo lá da Faculdade de Farmácia da UFMG criou um curso de especialização em bioquímica clínica. Então eu falava, eu sou professora de bioquímica clínica, estou substituindo a maior sumidade e eu não tenho a competência que ele teria. Então, em vez de fazer o mestrado em educação, eu fui fazer o curso de especialização lá na Faculdade de Farmácia da UFMG. Então, durante 1 ano e meio, eu saía daqui no ônibus de 1h da tarde, ia até Belo Horizonte, segunda, quarta e sexta. Tinha aula de 7 às 10, saía um pouquinho, pegava o ônibus das 10 horas da noite, voltava, chegava 3 horas da manhã em Juiz de Fora e no outro dia cedo eu vinha para a faculdade para começar as atividades. Mas aí foi muito bom. Então, nesse período, eu fiz o curso de especialização em educação e o curso de especialização em análises clínicas. Nessa época, os alunos reuniram para mudança de coordenador de curso. Então eu já estava na faculdade, já trabalhava, embora eu trabalhasse muito lá no hospital, eu tinha um contato grande, eu era membro do colegiado de curso, então eu tinha um contato com os estudantes. Então eu consegui, eles fizeram muita coisa, o nosso processo de coordenação já era por eleição direta. Então os alunos votavam, né? Então é o único processo de votação que eu consegui participar, porque eram os alunos que votavam. E eles fizeram, quando eu fui candidata a coordenador, eles fizeram uma lista de o que o coordenador devia ter para ser escolhido, né? Aí um professor virou e falou assim, eles só faltaram colocar sua foto. Então a gente tinha esse contato muito bom. Então eu entrei pela primeira vez candidata a coordenadora de curso e fui eleita no final de 1988, né?
uma outra coisa importante foi que na mudança de reitoria, foi criado na Pró-Reitoria de Extensão, a pró-reitora queria fazer uma gerência de saúde, exatamente para articular esses projetos da universidade. Então, além da coordenação, o meu primeiro projeto administrativo eu fui convidada pela Zezé Feres para ser gestora, né? Eu era gerente de saúde da Pró-Reitoria de Extensão. E aí já começávamos a trabalhar com esse projeto de extensão, que foi realmente uma das grandes atividades que eu desenvolvi na universidade. Elegemos aqui na faculdade o professor Renê para diretor da faculdade. E aqui nós fizemos, eu era coordenadora de curso e ele diretor. Então nós conseguimos fazer 4 propostas muito importantes. Em primeiro, a democratização da faculdade, né, de realmente ter portas abertas, todo mundo entrar, conversar, foi uma coisa muito interessante. E criar o horto de plantas medicinais, que a gente tem o horto hoje, ele foi a base para o nosso início do nosso curso de mestrado e agora de doutorado em plantas medicinais. A farmácia universitária, que é um ícone lá na entrada, né, do campus. Hoje a farmácia trabalhou em vários modelos, hoje ela faz parte da rede de farmácias, né, do sistema de saúde da cidade, sendo uma das farmácias regionais para atendimento do público com cuidado farmacêutico instalado, uma grande proposta. E a outra foi de capacitar os professores. A gente tinha, logo que o professor Renê assumiu, a gente não tinha nenhum professor doutor, e hoje só um professor, né, da universidade também de modo geral, porque isso também a gente levou para a reitoria depois, criando possibilidade das pessoas se capacitarem, abrindo concurso de preferência só para doutores. Então foi uma mudança que hoje a gente consegue ver na universidade. Então, na segunda parte da década de 90, eu continuei nas aulas, continuei trabalhando seminários de currículo, que era o ponto de referência para a gente mudar a profissão, e melhorar, né, avançar no projeto, e fui trabalhar na reitoria. E lá na reitoria a gente teve as atividades, eu fui secretária-geral, então, de 94 a 98, e depois fui assessora da professora Margarida de 98 até 2002. Mas em 1990, a minha sócia, né, da loja da farmácia de manipulação, a doutora Terezinha, faleceu e eu queria me dedicar mais à universidade. Então eu saí da farmácia de manipulação e vim direto para a universidade. Então, quando eu terminei, né, quando estava já de assessora da professora Margarida, ficou mais fácil e aí eu comecei a trabalhar. Aí fui fazer mestrado em saúde coletiva, no Instituto de Medicina Social da UERJ, né? Então fiz mestrado, logo em seguida o doutorado. E voltei para a faculdade e com a saída, né, depois eu comecei a trabalhar muito diretamente, fortalecendo mais a extensão, desenvolvendo vários projetos, tanto na área profissional da farmácia, quanto na área interprofissional com outras atividades. O processo de mudança curricular no Brasil foi um processo de muita aproximação dos farmacêuticos no Brasil inteiro. Então, os seminários, né, que começou primeiro pelos estudantes, depois foi encampado pelo Conselho Federal, esses encontros aproximavam muitas pessoas. E eu me aproximei muito do grupo da UFMG. Foi uma relação muito interessante, não só da UFMG, como do sindicato e do conselho, né? Essa articulação sempre foi muito boa. Lá no início dos anos de 2010, nós começamos a discutir para ter uma associação de ensino. E numa discussão lá no Conselho Federal, nós conseguimos, né, criar uma associação e o grupo de Minas me escolheu para fazer parte, porque cada grupo escolheu alguém que faria parte da diretoria da entidade. Então eu fui escolhida pelo professor Dupin, pelo professor Lauro,
pelo Rio, que o pessoal todo que estava presente, e entrei na chapa como vice-presidente da Abenfar. Neste período também, um grupo de farmacêuticos pensou em criar, até por iniciativa da professora Sueli Galdino, que era lá da Universidade de Pernambuco, de um instituto para a gente trabalhar com pesquisa, com trabalhos a nível nacional, que foi a Escola Nacional dos Farmacêuticos. Aí eu entrei para a escola, comecei a trabalhar e hoje eu estou coordenando, depois da aposentadoria, o trabalho que eu estou desenvolvendo junto com o Instituto, trabalhando na Câmara de Recursos Humanos e Relação de Trabalho do Conselho Nacional de Saúde e nos projetos do Instituto, Escola Nacional dos Farmacêuticos. Nessa articulação, a gente está com um projeto muito importante, que é a articulação da ciência e tecnologia, da vigilância em saúde e da assistência farmacêutica como um projeto abrangente de transformação do cuidado em saúde, da produção tecnológica e da vigilância em saúde, que é um projeto muito interessante. Eu gosto de repetir uma frase que eu ouvi de uma professora, que o que sempre me encantou foi o brilho no olhar dos meus alunos, né? Então isso realmente, estar com eles, trabalhar e construir uma sociedade melhor para a sociedade, junto com essa juventude o tempo todo, né? Hoje muitos envelheceram, outros estão começando, então é muito interessante e muito gratificante a gente saber que você olha para trás na sua vida e você não tem indiferença, você não tem vontade de já ter terminado, mas você tem muito agradecimento e muito olhar para o futuro, que ainda tem coisas que você pode fazer. Por isso que eu continuo, buscando estar perto, buscando desenvolver alguma coisa, ler alguma coisa, produzir, porque isso realmente que faz a vida ser diferente, ser mais bonita e ser mais alegre.